Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia da gente continuar aqui na nossa saga, na nossa exploração dos mares desconhecidos de Tordesilhas, Sabres e Caravelas, da Universo Simulado, um cenário nacional aí que vai misturar diversas referências de fantasia, de capa-espada, de pirataria, claro. Então a gente está explorando aqui o livro capítulo a capítulo, tentando selecionar o que for mais importante para dar uma ideia geral de qual é a pegada do jogo, como é que funciona o cenário, as principais regras, esse tipo de coisa. Quem está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist aqui exclusiva com todos os vídeos que a gente já fez sobre esse jogo para você assistir com calma e depois seguir nessa viagem junto com a gente. Então vamos lá, pessoal. Quem está ligado no movimento, está inscrito aqui no canal e já está a bordo do nosso navio, sabe que hoje a gente vai começar um capítulo novo aqui na nossa jornada, o capítulo 7, que vai falar de magia, a arte de simular o universo. Olha só. Então, claro, se a gente está falando aqui de um cenário de fantasia, é bastante provável que isso envolva magia. E claro, a magia existe aqui no cenário de Tordesilhas, mas ela vai ter as devidas adaptações, os ajustes para se adequar à proposta de jogo, tá? Então é isso que eu quero tentar mostrar para vocês hoje aqui. Como é que funciona o básico da magia e como é que isso está encaixado com o estilo de jogo que o Tordesilhas propõe. Vamos nessa? Para a gente começar aqui o nosso papo sobre a magia em Tordesilhas, eu quero ler um trechinho aqui do livro que ele ajuda a gente a contextualizar um pouco essa história toda em termos de cenário. Olha só. Magia é a arte de simular o universo, subordinando o sobrenatural ao comando do conjurador. Foram os deuses que ensinaram esta arte aos mortais. Descendo dos céus em sua grande barca, lecionaram as palavras de poder aos antigos filhos e filhas da extinta Atlântida. Já tem a primeira informação aqui pra gente, mas ele segue adiante. Porém, após a primeira Dracomaquia, a lendária guerra dos deuses contra Leviatã, os conjuradores trancaram seus segredos em letras, cânticos e preces na esperança de um dia ver sua arte renascida. Assim, todo o conhecimento místico que conseguiu chegar nas Eras das Luzes é apenas um vulto, um breve vislumbre deste apogeu perdido. Ou seja, só nesse parágrafo aqui, ele já dá algumas informações importantes pra gente, dando a entender de que existia numa era mais antiga uma magia ou um estilo de magia, um tipo de magia muito mais poderoso, muito mais, sei lá, abundante, muito mais comum do que a gente tem hoje na época em que o cenário é ambientado, tá? E esse conhecimento foi, em certa medida, perdido, oculto ou está por aí justamente para que os seus personagens, nas suas viagens, nas suas explorações, redescubram esse passado mágico perdido, tá? Não é, na minha opinião, um daqueles cenários em que a magia é rara ou ela é vista como algo nocivo. Pelo menos não foi essa a impressão que me passou. Mas é algo que já foi muito mais poderoso do que é hoje, tá? Eu acho que a ideia geral que o livro tenta passar é essa. Seguindo adiante, o livro vai começar aqui falando pra gente algumas questões mais voltadas para o sistema, para as regrinhas, como é que funciona, tá? Ele vai trazer aqui no primeiro tópico, olha, o adquirindo magias. O que é isso? Ele vai dizer como é que é o funcionamento em termos de progressão, em termos de acesso aos personagens, aos conhecimentos mágicos, tá? Aqui é o seguinte, o Tordesilhas, ele optou por fazer da seguinte maneira. As magias, elas vão estar organizadas a partir do nível mínimo que o personagem precisa ter para conseguir acesso a elas. Ou seja, a gente vai ter magias de chamado nível 0, né? Os truques. Primeiro nível, segundo nível, primeiro nível, quarto nível, perdão, oitavo nível e 12º nível. Ou seja, o seu personagem só vai ter acesso a magias do quarto nível quando ele estiver no quarto nível. Do oitavo nível, quando ele estiver no oitavo nível. É mais ou menos assim que funciona. Com a ressalva de que, no caso das magias de 12º nível, que são conhecidas como as magias lendárias, segundo o livro coloca aqui, olha, elas são acessadas apenas através de recursos especiais, como artefatos, poções ou características dos arquétipos. Ou seja, não faz parte do nível comum, vamos dizer assim, do jogo, o seu personagem ter acesso a magias de 12º círculo. Ele vai precisar de alguma coisa especial que possibilite esse nível de poder, tá? E outra coisa que é importante de mencionar aqui, como é que vai funcionar essa questão do ganho das magias, né? Como você só tem acesso no primeiro, no quarto, no oitavo nível, o livro dispõe da seguinte regrinha. Quando você alcança um desses níveis, você vai ganhar uma quantidade de magias igual a 1 mais o seu bônus de inteligência. Então, no exemplo que o livro dá aqui, se você tem um personagem que tem bônus de inteligência 3, olha só, quando ele chegar no quarto nível, ele adquire
4 magias de 0, primeiro ou quarto nível. Ou seja, quando você chega nesses níveis específicos, de novo, primeiro, quarto e oitavo, você vai ganhar uma quantidade de magias igual a 1 mais o seu bônus de inteligência e vai poder escolher dentre as listas às quais você já tem acesso. No primeiro nível, só nível 0 e nível 1. No nível 4, 1 e 0 e assim por diante. Avançando aqui para o segundo tópico, ele vai tratar aqui, olha, de magias ousadas. A gente comentou aqui nos vídeos anteriores que a questão da ousadia é algo importante aqui no Tordesilhas, tá? Você fazer ações ousadas, muita firula, muita patuscada, esse tipo de coisa. Mas como é que você vai aplicar isso para a questão da magia? Vou ler um trechinho aqui do livro para vocês, olha só. Os efeitos das magias foram propositalmente descritos superficialmente, para você preencher como a sua imaginação mandar. Ou seja, essa parte da ousadia, da firula em relação à magia, fica a cargo da sua imaginação. Claro, cada magia vai ter aquela descriçãozinha básica, como o próprio livro coloca aqui, mas você tem espaço para criar um tipo de efeito, né, visual que seja, cinematográfico, que mais se adeque ao estilo do seu personagem e, claro, contribuindo sempre para essa ideia da ousadia, do dinamismo e da aventura. Para a gente fechar aqui esse tópico, o livro vai trazer aqui as características, né, das magias, como é que elas são apresentadas em termos de regras aqui no livro e o que é mais importante destacar em cada uma delas. Então, olha só, o livro coloca da seguinte maneira, olha, as magias são apresentadas da seguinte forma: o nome, alcance, duração, foco e a descrição, tá? Isso aqui é a apresentação padrão de cada uma das magias. Eu vou já mostrar para vocês as tabelinhas, tá? Mas o que significa cada uma dessas características? O alcance, claro, vai definir a distância entre você e o local onde a magia se manifesta. E aí a gente vai puxar aquele conhecimento que eu já coloquei aqui num vídeo anterior, dessas medidas, dessas unidades aqui, né, que a magia, que o Tordesilhas usa. Então, alcance pessoal, toque, visual ou diária, tá? A questão da duração é o tempo que o efeito permanece ativo. Ou seja, é instantâneo, permanece ativo por no máximo 10 segundos, é sustentável, funciona enquanto você estiver concentrado, ou curto, permanece funcionando por um tempo curto ou pode ser desativada quando você desejar. Isso aqui em linhas gerais, só para vocês entenderem um pouquinho do esqueleto, da essência do funcionamento da magia em termos de regras, tá? Algumas magias, só para fechar isso, necessitam de um foco, ou seja, o foco ele vai constar como uma característica que determinadas magias vão precisar. Algo que você use ali para fazer aquela magia, algo no qual você precise se concentrar para que a magia ocorra, mas isso não vai ser em todas elas, tá? Cada magia que necessite de um foco vai ter descrito lá na tabelinha que aquela especificamente precisa. Não é um requisito para todas as magias. Seguindo adiante, o terceiro tópico aqui do capítulo vai ser justamente, olha, os procedimentos. O que significam isso? O que são os procedimentos? Olha lá. Qual procedimento que o seu conjurador utiliza para conjurar suas magias? E aí ele dá algumas sugestões aqui na tabela para você sortear ou escolher. Ou seja, o procedimento é a forma como o seu conjurador vai tratar a magia. Quer ver? Eu vou dar os exemplos aqui, olha só. Coreografia, movimentos ritmados de corpo inteiro, uma dança, um kata ou alguma coisa nesse sentido. Escrita, registra os hieróglifos ou runas em papel no chão, em pergaminhos de papel ou no chão mesmo. Gestos místicos, promove gestos tântricos. Magia ébria, precisa ingerir um gole de bebida alcoólica. Palavras de poder, precisa pronunciar as palavras mágicas. Ou um ritual, precisa dispor de ingredientes ali, realizar algum tipo de ritual para ativar a magia. Ou seja, entre aspas aqui, é o modus operandi, é a forma como o seu personagem conjurador vai encarar a magia, é a forma como ele faz com que aquele poder mágico se manifeste. Eu acho que a ideia geral é basicamente essa. Para a gente fechar aqui o capítulo, a gente vai ter as tabelinhas, né, com todas as magias, né, de acordo com o nível. Então a gente vai ter aqui os truques de nível 0, as magias de nível 1, né, magias de nível 4, né, de nível 8. Agora tem um detalhe interessante, que na verdade está no capítulo anterior, naquele que fala ali sobre as regras básicas do sistema, mas eu achei melhor comentar aqui, porque como é que vai funcionar o teste de conjuração, tá? Só para retomar o raciocínio lá do outro vídeo. Na verdade, quando você usa essas magias mais simples, né, do nível 0, por exemplo, elas não precisam de teste de conjuração, porque são de fato só os truques ali. Para as magias de primeiro nível e quarto nível, você vai fazer o teste de conjuração normal, tá? Só que as magias mais poderosas, aí que vem o detalhe, as magias de oitavo nível ou de 12º nível, se você por acaso tiver acesso, o teste de conjuração é feito com desvantagem, tá? Ou seja, você vai jogar ali os 2 D20s e ficar com o menor resultado. Ou seja, como é que eu entendo isso em termos de lógica, de raciocínio ali do sistema, né? Quanto mais poderosa a magia,
mais difícil é para o seu personagem conseguir controlar aquela força mágica, vamos dizer assim. Pelo menos é a interpretação que eu fiz aqui da regra, tá? Então, só voltando aqui rapidinho. Magia de nível 0, truque, não precisa nem fazer teste, acontece de boa. Primeiro e quarto nível, você vai fazer o teste de conjuração normal. Oitavo e 12º nível, você faz o teste com desvantagem, tá? Então, pense bem na hora de utilizar as magias no momento apropriado. E olha só... Só pra gente fechar aqui, eu vou dar alguns exemplos. Então, níveis de nível 0, né, os truques. Um exemplo aqui. Aderência, você pode grudar nas paredes. Você pode... Você pode fazer viagem astral, sua alma abandona o corpo para vagar. Né? São exemplos de coisas que você pode fazer sem nenhum teste. Magia de nível 1. Você pode criar uma luz que ofusca os olhos da vítima, né, o brilho. Você pode curar, você pode detectar alguma coisa, você pode caminhar sobre as águas, né, você pode criar uma ilusão, tá? Só alguns exemplos aqui. Nível 4, essa aqui a galera curte, né? Bola explosiva, que é só um outro nome para nossa querida, conhecida e tão traiçoeira bola de fogo ou algo nesse sentido, tá? Você pode levitar, você pode fazer um toque vampírico e absorver pontos de vida do seu alvo, tá? Então, são só alguns exemplos. E só para mostrar para vocês, olha, aqui tem todas as características que eu falei aqui, tá? Não sei se dá para ler direitinho, mas aqui embaixo do nome da magia vai ter ali a questão do alcance, da duração, se precisa de foco, se não precisa, e aqui do lado a descrição curtinha, claro, para você ali construir em cima disso e tornar a magia única do seu personagem, tá? E aqui as magias mais poderosas, né? De 8º nível, um exemplo aqui. Clima, você pode controlar o clima, né? Criar neblinas, dissipar chuvas, gerar tempestades. Você pode, criar um servo místico, um servo etéreo que segue suas ordens e invoca uma das suas magias. Né? Tô sabendo que o negócio aqui já é mais complicado, né? E as magias de 12º nível, as magias legendárias, como ele coloca aqui. Deixa eu ver uma aqui. Dimensional, você cria um portal para outras dimensões conhecidas pelo conjurador. Morte celeste, cai um ataque do céu com um dano de 12 mais a sua sabedoria em uma área próxima. Vida, você pode conceder vida racional e movimento autônomo para um foco, para um objeto inanimado. Né? Você pode fazer ressurreição, ou seja, de fato são as magias mais poderosas. Por isso, na interpretação que eu estou fazendo aqui, elas são mais difíceis de controlar, vamos chamar dessa forma. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo a nossa jornada pelo Tordesilhas, Sabres e Caravelas. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seus comentários para eu saber o que vocês estão achando, para a gente continuar trocando ideias aqui sobre o jogo, sobre o cenário, beleza? Quem quiser seguir com a gente, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.